pessoal. Hoje mais um podcast. Fizemos o antigo podcast aí mês passado, falando um pouco sobre gestão, sobre tributário, sobre algumas questões variadas. E hoje nós vamos falar um pouquinho, na verdade, responder, né, Fran? Hoje vamos responder muitas perguntas aí dos nossos amigos, profissionais, internautas, né? Isso aí. Vamos lá, Hoje a gente vai interagir, na verdade, vamos né? interagir A com a gente galera, né? achou que seria mais legal essa interação aí com o pessoal do Instagram, das redes sociais. E aí a gente abriu perguntas, dúvidas, enfim, ou sugestão de temas. Sim. E aí a gente vai responder, e aí também, né, se surgir ali da gente desenrolar ali a pergunta, a resposta e E enfim. vai, né? E E, vai. e já, e já adiantamos que são muitas perguntas, então algumas delas vão ficar para um próximo podcast, né? Exatamente. Até, como eu disse, né, se desenrolar de repente uma resposta, né, demorar um pouquinho É, mais, porque às vezes o tema pode ser interessante, aí a gente vai deixar para uma parte 2. ô Fran, aí o que acontece, né? Nessa questão de nós respondermos perguntas, chega pergunta de tudo quanto é tipo, né? Na área tributária, na área contábil, departamento pessoal, direito não sei do que, e todos os ramos aí Gestão de empresariais, pessoas, né? até porque a gente deixou em aberto, né, a gente não colocou um tema específico, né. Justamente, deixamos em aberto. Eu vou então, tô Você quer com, começar tô com aí? algumas perguntas aqui então, né? Tá. Vamos lá, vamos perguntando aqui, vamos trocando uma ideia, né? Que eu acho que é o essencial da coisa. Se a gente não souber É, responder, pergunte para os universitários. isso, ou a gente usa a frasezinha da Glória Pires: "Não sou capaz de Não sou opinar". capaz. E tá tudo Isso, bem. tá tudo bem, Tá tá tudo tudo certo. certo. A gente traz num próximo Ó, isso episódio. aí, né? É que nem aquele professor, né, na sala de aula, olha, pessoal, eu não sei responder agora, mas na próxima aula eu te trago, hein? Isso aí, Por aí. exatamente. Ô, Fran, aí tem uma pergunta aqui. Bom, eu acredito que não seja bacana, então, às vezes, falar o nome da pessoa que perguntou. Não, Mas vamos falar direto à pergunta, né? isso. A pessoa perguntou aqui, né? O que é recuperação tributária de créditos e qual o objetivo principal da recuperação tributária? Nós falamos um pouco disso no podcast anterior, mas eu acredito que a pessoa quer um pouquinho mais aí de alguns detalhes, né? Fala para Sim. nós aí, responde aí esse internauta aí. A recuperação tributária nada mais é que uma análise, né, dos documentos fiscais da empresa, geralmente ali dos últimos 5 anos, né, que é o período ali que tem de prescrição, onde a gente vai identificar oportunidades tributárias, algum crédito que a empresa deixou de tomar, Hum. ou algum débito que a empresa pagou a maior. Enfim, fazer uma análise ali do fiscal da empresa e identificar alguma oportunidade tributária da empresa, tá? Dentro do que permite a legislação Uhum. vigente, né? Eh, Obviamente a gente classifica esses créditos, né, entre A, B e C, que a gente chama, né, que são os níveis de risco. Sim, sendo o A nível A o nível mais aceitável. A é aquilo que já está previsto Sim. ali claramente dentro da legislação. B, aquilo que ainda a Receita não aceita muito bem, mas já tem jurisprudência bem favorável no CARF, então ainda dentro de uma esfera administrativa. E C, aquilo que aí a gente tem que partir já para uma esfera judicial, tá? Sim. Eh então, basicamente, a recuperação tributária, ela é isso, uma análise do fiscal da empresa a fim de identificar oportunidades tributárias. Porque também a recuperação ela pode ter algumas questões que a legislação ela foi modernizando e foi alterando, e no Uhum. passado era permitido alguns créditos, ou não eram permitidos, mas que agora são. E a Também. recuperação tributária vem justamente para essa análise do passado, né. Exatamente, também tem isso, né. Porque, assim, a gente sabe que a legislação tributária, ela muda o tempo É, o todo, tempo todo. né. Então, também precisa ter esse acompanhamento, né. E decisões judiciais, né. Sim, A própria tese do século que a gente chama, né, exclusão do ICMS lá da base do PIS e da COFINS, demorou 20 anos, né, sim. para ter uma decisão lá do STF. Então, também tem as mudanças ali de legislação, de jurisprudência, enfim. Também a gente precisa desse acompanhamento. E a recuperação tributária, no podcast anterior você comentou que ela era um bom subterfúgio para fazer caixa, né.
Então aí Exatamente. também é um ponto importante É isso. um ponto importante, e aí por isso também a importância da questão da classificação, né. Sim. Porque Eh dependendo dos níveis, você já consegue utilizar esses créditos com bastante antecedência, né. Exatamente. A questão do nível A, B e C, aí também vai depender do cliente, né. Se ele é mais conservador, se ele é mais arrojado, vai depender muito de como está a situação da empresa, né, se ela precisa de um caixa imediato, então de repente ela vai precisar ser um pouco mais arrojada, Sim, se não, se está tudo bem, se ela pode esperar, se ela está com um caixa ok. Então ela pode ser um pouco mais conservadora na decisão dela. Então tudo isso, são estratégias que precisam ser adotadas ali, são decisões que precisam ser tomadas, no momento da apresentação dessas oportunidades verdade, para o né. Eu cliente. vou pegar um gancho então, já levando para esse ponto que você comenta agora, muitos empresários falam assim: "Será que não é melhor eu pedir a restituição, em vez de eu fazer a compensação, por mais que seja um crédito A ou um crédito B?" Uhum. Eh, Talvez para você responder vai depender do que você falou agora, né, do risco, ou se ele tem caixa ou se não tem. Mas na sua opinião, por exemplo, se você fosse ali o dono da empresa, qual que Uhum. seria a sua decisão? Ó, no geral, o que a gente faz com os clientes é sempre ir pelo método mais conservador, que é Hum, o pedido de restituição e aguarda a Receita fazer o pagamento em dinheiro, tá? sim, Esse é o, digamos assim, o base, né? Mas, existem os clientes que querem, já fazer o pedido e usar para compensar com outros tributos. E ok, se for um crédito nível A, tudo certo, já né. usaria num período futuro de 30 dias, por exemplo, numa Exatamente. competência seguinte, né? Tudo bem, tranquilo. Aí a decisão final, na verdade, é sempre do cliente, tá. A não ser que seja um crédito de muito risco, enfim, que aí o cliente tomou a decisão de fazer administrativo, aí a gente sempre pede para ir pelo nível, pela decisão mais conservadora, né. Pede e aguarda a Receita Guardar. fazer o pagamento de dinheiro, porque mesmo assim, aquilo que a gente já conversou no podcast anterior, né, a Receita ainda tem, mesmo te pagando, ela tem Isso. 5 anos para Auditar, questionar, né, também. para auditar aqueles valores, aqueles créditos, né. Então, tem que ter todo esse cuidado, né. É, né? Lembrando que a gente sempre procura trabalhar com créditos que são legalmente viáveis, né. Nada assim de teses mirabolantes ou de teses que ainda entraram com poucas ações, não tem nenhuma decisão, algo assim muito Nada, nada. muito fora, né? Pouquíssimos créditos nível C, são bem raros Sim. mesmo. Geralmente são créditos A e B. Esses são os créditos que a gente geralmente trabalha. Agora, uma questão que eu vejo que há muito problema com relação à recuperação de créditos, com relação a precatórios, né. Tem muita gente vendendo precatório que esses precatórios não existem. São precatórios de empresas que elas não possuem nem CNPJ ou de empresas que já não exi ou seja, o precatório realmente foi montado, foi criado um precatório para que se enganasse empresários e vendesse precatórios. Não sei se Pois é. você já viu esse tipo de coisa. Sim, inclusive há algumas semanas, vou até contar um caso para você que eu não sabia, e até fui conversar com alguns colegas da área para saber o que que era. Compra de crédito de IPI. Hum, Sabe a transferência de ICMS, né, compra e sim. venda de para Como terceiros, Sicredi, de como Sicredi, sim, exatamente. Para quem não sabe, né, uma empresa que tem crédito de ICMS, ela pode habilitar esse crédito e vender para um terceiro, né, sim. tudo dentro lá da Das normas, receita né. estadual e tudo Sim, mais. Esse mesmo entendimento para IPI. Então, uma empresa com saldo credor de IPI pode ir lá e transferir esse crédito para um um terceiro. terceiro. E aí, uma pessoa veio e falou: "Olha, eu preciso comprar crédito de IPI". Hum, Eu falei: "Nunca tinha ouvido falar disso, né". Eu falei: "Tá bom, então vamos buscar esse crédito de IPI". E aí vai, não sei o quê, mas não pode estar na blacklist. Eu falei: "Caramba, que
que é esse tal de blacklist, né? Não pode estar no blacklist, crédito IP. Nunca tinha ouvido falar nisso. Falei, Sim, caramba, tanto tempo trabalhando nessa área, nunca tinha. E aí vai, conversa com, você já ouviu? Não, isso não existe, não sei o quê. E realmente é uma prática, me parece que comum, sim, porém, não há na legislação nada que embase essa sim. transferência de crédito para terceiros. Porém, há muitos escritórios que fazem Vendendo esse esse, produto esse produto, que que ele é não crédito. existe. E detalhe, não é valor pequeno, tá? Nós estamos falando de milhões, Valores bilhões, altos. são valores muito altos. E eu fiquei bem chocada. Sim. Compartilhando, então, eu tive um caso de um cliente que, antes de ser cliente nosso, ele comprou esses créditos de terceiro. O que que De aconteceu? IPI, Era um outro crédito, não sei se era IPI, eu mas acho era. que tem outros casos Tem também, outros né? casos. Aí o que que aconteceu? A Receita glosou tudo aquilo ali e os valores que ele tinha compensado voltou tudo para a conta corrente da Receita, com juro, multa, aquela coisa toda. E aí ele fez um parcelamento, claro. Aí ficou lá alguns anos pagando parcelamento, né? Então é também uma prática. Essa questão da recuperação tributária ela é muito importante, mas eu acho que o empresário, junto com o contador dele, tem que ter um cuidado muito grande Uhum. na hora de fazer a contratação desses créditos também, né? Se certificar de onde que vem isso, ver se realmente são créditos eh, certos, né? Uhum. Porque depois, na verdade, esse pessoal que vende isso some e nunca mais aparece, né? Some e nunca mais aparece, exatamente. E assim, a importância da gente também estar sempre ali atualizado e ter uma boa relação Sim, com outras pessoas da área, né? Porque olha a importância, né? sim, Um não sabia, o outro não sabia, mas aí até chegar numa pessoa que, não, olha, eu já estudei sobre isso e realmente sim. não existe. Tal escritório vende, mas não é devido, enfim, aí a gente começa a Eu não entender um sei se pouco. você já percebeu isso, mas é comum. Geralmente são empresas ou escritórios de muito longe que ligam oferecendo isso. Eu não sei se aconteceu isso contigo já. Mas, por exemplo, assim, no Paraná, quem que vai te ligar para vender? É um escritório de uma consultoria lá do Rio de Janeiro, algo que você não pode ir lá ver, algo que você não consegue ter contato. Então você tem que acreditar naquela documentação que chega para você. Então é delicado esse tipo de negociação. Então, eu Exatamente. sempre penso assim, quando você vai fazer uma negociação, principalmente que envolva o fisco, Receita Federal, ou estadual ou até municipal, você tem que se certificar que aquilo ali realmente existe perante o órgão que você está sendo apresentado aquele crédito, né? Senão, Exatamente. esse pepino pode sobrar para você que está comprando, né? Exatamente. Um ponto. Não, e o que foi engraçado é que não era uma pessoa vendendo o crédito, era uma pessoa que queria comprar o crédito. Poxa, diferente, hein? Não Essa é? pessoa já sabia. E não era qualquer pessoa, era um Sim, banco querendo comprar para o cliente. Então, assim, me parece ser realmente uma prática muito comum. sim. Muito comum. Então, assim, por isso que me soou estranho. Então, eu já vi algo assim que existiu quando o crédito for um crédito, de terceiro, mas homologado judicialmente. Isso 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 aí isso tem. é isso aí, ok, funciona. Agora, diretamente um crédito Administrativo não, né? sai da conta gráfica de um CNPJ e entra para outra, isso não tem nexo. Até mesmo porque vai que esse crédito da conta gráfica que existe aqui foi um crédito criado, né. Então Uhum. esse é o cuidado que tem que se ter, né. Ou duplicado, né? É, Vendi para você, vendi para esse, vendi para esse, para sim. esse. Qual a garantia que você tem de que esse crédito foi vendido para N pessoas, né? N O mesmo crédito CNPJs. já O foi vendido mesmo 10 vezes, crédito é né. vendido 10 vezes, né? Qual é o controle disso? Porque assim, o Siscred, o ICMS, ele tem um controle Sim. muito, muito bom, né? A conta corrente A está na Receita Estadual, né. Está na receita, ou seja, tudo passa pela receita, Passa. né? Tanto a habilitação quanto a compra e venda, né? Sim, A conta gráfica sim, acontece ali, né, pela receita, então ela tem o controle de tudo isso. Agora vamos pensar no IPI. Não tem, é, é tudo via SPED, sob então espera. assim, O crédito que está ali, a Receita, na verdade, ela acredita que está certo, né. ela Até uma acredita. auditoria. Até um cruzamento que vai acontecer, Sim. sabe quando, então assim, é.
Estranho. Enfim. Inclusive, na questão do Siscred, a própria Receita, quando ela vai fazer a habilitação, ela já fez aquela auditoria, então o valor que ela habilitou é o que ela reconhece realmente, né? Então, é um crédito Exatamente. muito seguro, o do Siscred. Isso. E não existe a possibilidade de pegar aquele crédito e vender 2 vezes para Não, 2 CNPJs diferentes, não. porque no momento da compra e venda você também tem que ir lá e: "Olha, estou vendendo esse valor para tal É, CNPJ", você faz a transferência, então tudo documento, né? tudo documentado, então é um negócio muito bem, cruzado, né, bem Sim. feito, então, É. enfim. Bom, enfim, bom, essa primeira pergunta aí talvez ficou um pouco mais detalhada, né? Tomara que a pessoa que perguntou aí tenha sido respondida. Sim. Agora mudando um pouco, né, vamos ir mudando os temas aí. Qual foi o maior desafio que você enfrentou ao iniciar seu negócio? Nossa Senhora, essa pergunta é uma pergunta difícil de responder, viu? Mas assim, é, sabe aquele início de profissão, quando você tem que aparecer, quando você tem que ter uma segurança naquilo que você está fazendo, e quando as pessoas precisam acreditar que você é capaz de fazer? Eu acredito que todo profissional que inicia, acho que passa por isso. Então, eu acredito que o maior desafio foi realmente no início da minha carreira profissional, conquistar essa confiança do cliente, do empresário, mostrar que eu tinha conhecimento, que eu podia fazer, essa insegurança mesmo do começo, né. Uhum. Então acho que ali é aquele pontapé, vamos imaginar assim, se você passar daquela barreira, aí você realmente tem tudo para dar certo. Mas Uai. muitos param nessa barreira, né, nessa barreira "Poxa, eu estou inseguro, acho que não conheço o suficiente", aí a pessoa realmente desiste. Mas eu acredito que no meu caso tenha sido sim, essa insegurança do começo, a conquistar a confiança. Aí depois é natural, né, depois você vai trabalhando e a coisa vai acontecendo e Acho que é porque a gente não é ensinado sobre empreendedorismo, não, a gente é ensinado a ser CLT sim. mesmo, né, digamos assim, Ah, então mas é aí que eu sempre falo o seguinte, por exemplo, a faculdade de contabilidade, tanto também a faculdade de direito, as 2, elas formam pessoas para ir para concursos públicos. Elas não formam pessoas para estar na empresa, para ser um gestor, para saber lidar com gente, para conversar, para entende? As faculdades de contabilidade e de direito, elas formam pessoas para ser concurseiros. E é isso, né. E aí, mas será que tem vaga para todo mundo no órgão público? não tem, Você não entende? tem, Então, não assim, tem. qual a finalidade realmente das universidades, né? É Exatamente. formar concurseiros, é formar pessoas, seres humanos melhores para o dia a dia, Uhum. E eu entende? acho que outra coisa muito importante, né, é a gente se descobrir, né, como profissional e também saber os nossos pontos fracos e pontos fortes, né. Porque assim, todo mundo pode ser empreendedor, todo mundo pode ser gestor, mas a gente tem que saber também onde os nossos limites para saber, eh, com quem a gente vai trabalhar, né, como vai ser a nossa Sim, equipe. importante É isso, importante, né. importante. Porque, por exemplo, eu, né, eu sou uma pessoa mais macro, eu digo que eu sou uma pessoa mais macro, então eu preciso trabalhar com pessoas que são um pouco mais detalhistas. Sim, Então eu preciso ter na minha equipe pessoas um pouco mais detalhistas, sim. né. E Então, são essas coisinhas que vão fazendo você formar pessoas, e uma empresa mais completa, né. sim. E a questão, assim, por exemplo, você entendendo qual que é o seu ponto mais forte e o seu ponto mais fraco, Exatamente. você consegue trazer pessoas para o seu time que complementam esses seus pontos, que você não está Uhum. totalmente completo, não é. Então, Exatamente. poxa, eu, por exemplo, sempre me identifiquei muito com a parte técnica. A parte comercial, eu não tinha esse tato, eu não conseguia fazer isso. Então eu trouxe pessoas que me ajudaram a aprender a Uhum. fazer isso, né. Sou Exatamente. excelente? Não. Mas eu estou no caminho para aprender todo dia, né. Uhum. Então é esses desafios que a gente vai tendo que moldar. É aquela questão assim, eh, só vou fazer algo quando eu estiver totalmente completo. Você nunca vai estar completo, né. Nunca. A sua vida nunca vai estar completa. Ou também não dizer: "Ah, não sei fazer isso".
também não é o caso, porque eu acho que a gente aprende, né, que nem você falou do comercial, eu também. Sempre me identifiquei mais com a parte técnica que comercial. Mas, cara, a hora que você é empurrado, Sim, você aprende você tem que na ir, né? marra, porque assim, você tem que se virar, porque é só você ou você. Sim. Então, você tem que aprender a fazer o negócio. Então, É passando a dificuldade que você descobre que você é que capaz. você é capaz e que Sim. às vezes você é até bom naquilo. Então, eu acho que as coisas a gente aprende a fazer, mas você precisa também, entender que você precisa de pessoas às vezes melhores que você Sim. em determinadas coisas para que você forme uma boa equipe e Eu, faça o negócio acontecer. sendo bem honesto, eu gostaria de ser o menos inteligente da minha empresa. Eu gostaria de ser o menos inteligente, Eu porque sempre pensei assim, na minha equipe eu sempre pensei, eu quero ser sempre a que menos sabe. justamente, porque aí nós vamos ter um ganho nesse nosso meio, né, empresarial, nesse nosso meio profissional. E tendo uma equipe excelente, com certeza você vai crescer também. E eu tenho assim, eu acredito que isso passou também na sua carreira, mas assim, nós tivemos bons professores, ou nós tivemos boas pessoas que Uhum. nos mostravam onde nós tínhamos que ir para a gente ser bom naquilo que a gente que pretendia ser, né. É aquela questão do meio, né. O meio vai te moldar de alguma forma. Se você estiver no meio de pessoas que querem algo para o futuro, você também vai, mas se você estiver no meio de pessoas que não querem nada com nada, possivelmente você vai ser mais um daqueles, né. É, Então eu acho que isso também é um ponto muito importante para quem está realmente, iniciando na profissão, né. uhum, com certeza. Eu sempre pensei dessa forma também, pessoas, eh, que sabem mais, que são mais inteligentes ou que têm coisas a agregar. As pessoas têm essa mania de achar que o líder ou o gestor, ele precisa saber tudo, ou ele precisa saber mais. Não necessariamente, ele tem que ser um bom gestor, Sim, ele tem que saber liderar uma equipe, obviamente ele tem que ser tecnicamente bom, né, mas não necessariamente ele precisa saber tudo, ele precisa ter uma equipe muito boa, ele precisa saber também onde ele falha, né, onde ele não é bom, para ter pessoas na equipe que o complemente, sim. né. Então eu sempre pensei dessa forma. É. E eu sempre procurei, quando contratar, pegar, né, contratar pessoas que completassem aquilo que eu não Talvez, tinha. justos. Então, para ter realmente uma equipe completa. É, faz Ai, mas, sentido. algumas pessoas têm medo: "Ah, mas será que não vai roubar nada?". Cara, É, não vai roubar. você vai ganhar na verdade, Conhecimento né. exatamente, você vai ganhar, vai agregar. E a sua chance de crescer vai ser maior, a chance das pessoas que estão com você crescer também vai ser maior, a sua área crescer e ser Sim, vista por outras áreas vai ser muito estamos maior. porque o ninguém vai crescer sozinho, né. Ninguém Não cresce tem como. sozinho, não tem como. É, Exatamente. bacana. Fran, uma pergunta aqui, Hum. eh, na área de recuperação tributária, a pessoa só quer saber o seguinte, Só isso só que você quer isso, saber. Hã. qual a diferença entre a compensação e uma restituição? Então talvez aqui ela quer entender se o que que ela compensa, o que que ela restitui, qual que é essa Tá. diferença aí? Nós temos a restituição, nós temos o pedido de ressarcimento e nós temos o pedido de compensação. Restituição é quando você faz um pagamento a maior para a Receita, tá, e aí você pode pedir restituição desse valor, né. Então, fui lá, paguei um valor de PIS e COFINS, por exemplo, a maior, e identifiquei que eu paguei a mais para a Receita e eu quero recuperar esse valor. Então eu vou lá e faço um pedido de restituição, que é o que acontece na declaração de imposto de renda à pessoa física. Você vai lá, faz a sua declaração, viu que você tinha um valor para receber. Então você restitui esse valor. Ressarcimento é quando uma empresa ela tem um saldo credor na sua conta gráfica e, dentro dessa apuração, ela tem receitas que não são tributadas, e aí você pode fazer um rateio, dessa apuração. Dentro desse rateio, parte desse crédito que está lá na conta gráfica, você pode pedir ressarcimento desse valor, tá, para a Receita.
Não houve pagamento ainda, mas ele Não pode houve o restituir. pagamento, tá? Então você pode ressarcir esse valor. Uhum. E compensação é, você pediu a restituição e você pediu o ressarcimento, a Receita ainda não te pagou em dinheiro. Então você pode pegar esses pedidos e ao invés de esperar a Receita te pagar em dinheiro, você pode ir lá e compensar com um débito seu de outros tributos. Então, por exemplo, você tem um valor a ressarcir lá de PIS e COFINS, mas você tem um débito de INSS, né? E aí a gente chama de compensação cruzada. Você vai lá e faz a compensação com o seu débito de INSS. Você não espera a Receita te pagar em dinheiro. Você vai lá e já compensa. Ah, eu tenho 10.000 para ressarcir e eu tenho 10.000 a pagar, vou lá, cruzo e compenso. Um com o outro. Sim. Basicamente é isso. E nós temos a compensação de ofício, que é quando a empresa ela deve para a Receita, tem débitos em aberto, e ela faz um pedido de restituição ou de ressarcimento, e a própria Receita vai lá e fala: olha, tá bom, eu tô te devendo, mas você também está me devendo, então eu vou pegar aqui, ó, o que eu tô te devendo, pego o que você tá me devendo e vou cruzar aqui, ó. Nem pergunta. Não pergunta, ela só fala: ó, eu te devo, você me deve, vou cruzar aqui, ó. Sim. Tô te informando aqui, ó, compensação de ofício, tá bom? Tá bom? Se você não quiser, você pode avisar, mas daí vai ficar travado aqui. Então, basicamente é isso. Legal, show. Vamos, Vamos. bom, então acho que essa pergunta ficou muito boa, muito bem respondida aí. E vamos para a próxima, então, do nosso internato, dos nossos amigos. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Holding. Opa, Acho que é um tema legal, né? legal e tá na moda. Tá na moda, tá na moda. Quais são as principais vantagens de constituir uma holding patrimonial para uma família ou empresa? Eu vou te ser bem honesto que eu falo sobre holding quase todos os dias, Uhum. de tanto que é necessário e de quanto que os empresários e as pessoas estão interessadas em holding, né? Eu sempre trato a holding, Fran, assim, em dois vieses, por exemplo. Primeiramente, na gestão tributária, como uma forma de Uhum. planejamento tributário, e a holding também serve para uma certa blindagem ou proteção patrimonial também, né? Uhum. Então eu sempre falo o seguinte: a holding ela não pode ser vista apenas para a sucessão. A sucessão também é uma forma, vai acabar levando para a sucessão também mais facilitada. Mas a holding ela vai servir por dois motivos principais. Primeiro, para você economizar tributos com a própria holding, nas reorganizações empresariais e tal, né? E segundo, que você vai tirar muitos riscos de dentro da empresa com essa segregação do patrimônio, né? Uhum. Então, o que que eu vejo muitas vezes? As empresas, elas têm muito patrimônio no CNPJ principal da atividade dela, que está o maior risco, mas ela não sabe que ela poderia fazer uma cisão, ela não poderia colocar isso dentro de uma holding, tirar todo aquele patrimônio que está dentro da pessoa jurídica, que está ali no risco maior, e segregar esses riscos. Então eu vejo assim, a questão tributária e a segregação dos riscos, para mim, são dos primordiais aí objetivo de uma holding, não é? Sim. Então isso aí eu vejo que hoje e a maioria dos empresários não sabe que isso é possível, não é? Para mim, uma empresa só tem que ter 4 operações. Ela tem que comprar, ela tem que pagar o fornecedor, ela tem que vender e ela tem que receber do cliente. Ela não Uhum. tem que ter patrimônio, ela não tem que ter carro, ela não tem que ter caminhão, ela não tem que ter imóvel, ela não tem que ter maquinário, a empresa não tem que ter nada. A Uhum. empresa tem que ter todo esse imobilizado, esse patrimônio, nas empresas que fazem a gestão desses ativos, Uhum. e não dentro da atividade principal. Porque se há, por exemplo, um processo judicial, o juiz manda bloquear a conta, não tem dinheiro na conta, ele vai na empresa e manda bloquear uma máquina. E Uhum. aí? Vai ao arresto, vai para leilão, e a empresa cessa a atividade por causa de um bloqueio judicial. Uhum. Muitas vezes um bloqueio judicial pequeno, né? Então Sim. a holding ela serve também para evitar que as empresas parem a sua atividade operacional, né? Uhum. Então eu vejo que é muito importante assim todas as empresas, os empresários pensarem realmente na holding para 3 motivos, os 2 principais, que é a parte tributária, redução de tributos, a segunda, a reorganização patrimonial e eliminação de riscos, né, e a terceira, claro, daí vem na régua aí, que é a sucessão, né. Uhum.
mas são pontos muito importantes que todo empresário deveria estar pensando nisso, né? E quando a gente fala de pessoa física, existe um mínimo para você ter uma holding? Porque o pessoal fala: "Ai, tem que ser rico, tem que ter muitos imóveis". Existe isso ou não? Não, A não. pessoa tendo uma casa lá, ela já pode ter Sim, uma holding, sim, como sim, que é? sim. Nós temos que pensar que a holding, o CNPJ, a gente sabe, a gente sempre fala isso, que o CNPJ nunca morre, né? Uhum, Então, nós temos que pensar o seguinte: o patrimônio, quando ele está no CPF, possivelmente, quando a pessoa não estiver mais por um falecimento e houver a sucessão, uhum. uma boa parte desse patrimônio vai ser destinado ao Estado. Ah, mas como assim? O Estado vai pegar esse patrimônio? Não, mas indiretamente pelos tributos que você paga pela sucessão, no CPF você vai deixar uma boa parte com o governo, né? Sim. Como a hold é um CNPJ e o CNPJ nunca morre, você já faz a sucessão para o próprio filho que ainda tem 6 meses de idade. Então, assim, você consegue fazer uma sucessão muito antes. Por exemplo, eu tenho empresários de 25 anos com filhos que já estão com hold. Não tem patrimônio, mas já está ali com o processo de sucessão já formatado. Aham. Quando o empresário vai aumentando o seu patrimônio, na verdade, ele já está dentro de um CNPJ. E aí tudo isso já vai se criando dentro de um CNPJ. Entendi. Daqui 30, 40, 50 anos, quando esse empresário já tem os filhos grandes, que já vão ter a sucessão empresarial, não a sucessão total, vamos imaginar, mas a sucessão empresarial, essa holding já vai estar formatada para que esse herdeiro já Uhum. toque os negócios de uma forma que sim, que não precisa haver uma sucessão por inventário, por exemplo, uma morte, né, dos pais, custando muito menos, ou até nem custando nada, né? Então eu vejo que os benefícios da holding são benefícios que, infelizmente, é que no Brasil é assim, né? Quando você tem benefícios para as pessoas pagarem menos tributos, esses benefícios não são divulgados, né? Não. Então, a gente sempre pensa, poxa, só as pessoas com muito dinheiro, só os ricos podem ter hold? Não. A dona Maria da esquina que tem só uma casa, Ela pode ela ter. pode ter uma holding? Mas aí, por exemplo, quando tem filho pequeno, né, você falou: bebezinho", precisa emancipar ou não precisa emancipar a criança? Não, não há necessidade, porque assim, a Uhum. emancipação, ela vai se dar apenas para os atos que ele iria praticar operacionalmente. Só como ele não vai praticar nenhum ato, ele vai ser apenas representado pelos pais. Ele já é dono do patrimônio, mas ele não tem atos de gerência. Ele não tem atos operacionais, então não precisa emancipar, não tem essa necessidade, Olha, né? legal. Então você, por exemplo, estudando mais sobre holding, nos Estados Unidos, por exemplo, praticamente as famílias já sabem que eles não podem ter nada no CNPJ, no CPF, desculpa. Eles já, quando começam a sua vida familiar, eles já abrem um CNPJ para o patrimônio total da família já está dentro de um CNPJ. Então é outro nível de instrução, é uma evolução mais da sociedade, Uhum. tem mais instruções. Então, assim, é uma outra sociedade, né? Mas no Brasil não se tem isso, infelizmente. E assim, qual é o custo para uma pessoa física, lógico, você não vai falar valores, assim, mas só para as pessoas terem uma ideia de custo de uma transação, de uma transição, na verdade, desculpa, uma transição entre pessoa física para uma holding. Sim. Então, aí nós temos alguns subterfúgios, né? Alguns Uhum. benefícios que podem ser aplicados. Como, por exemplo, quando você tem um patrimônio na pessoa física, vai transferir esse patrimônio para uma holding, você possui ali alguns benefícios, tais como, por exemplo, a imunidade do ITBI, quando você faz Uhum. transferência do imóvel para dentro de uma pessoa jurídica. Então você vai ter essa imunidade do ITBI que você não vai pagar ITBI sobre essa transferência. Uhum. Claro que tem uns requisitos ali depois, tem que cumprir, mas nada de muito complicado, né? Uhum. Então, teoricamente, assim, é possível fazer e não é tão burocrático, mas vai depender das famílias, porque cada família tem o seu patrimônio, tem as suas operações, então cada caso vai ser um valor específico, né? Entendi. Porque há profissionais que cobram, por exemplo, por percentual do patrimônio, tem profissionais que cobram por hora técnica, então vai da negociação, né? Uhum. Mas assim, Mas o custo maior então é o profissional, é o profissional. não tributos em si. Não, não, não é o tributo porque, principalmente falando de imóveis, né? Uhum. Ele já tem a imunidade do ITBI. Então acaba não tendo Não tem. essa tributação na transferência, né. Por exemplo, tem uma decisão do STF
que já tem aí talvez uns 4 anos, 3, 4 anos, que, por exemplo, o STF, que as prefeituras faziam? Quando havia transferência de imóveis, a prefeitura tinha um valor base daquele imóvel naquela região. Então, ok, as duas partes vão lá, fazem uma escritura, negociam por 100 mil um imóvel, mas a prefeitura falava assim, não, o valor venal desse imóvel que a prefeitura acha é 150. Aí o ITBI era sobre 150 e não sobre a transação real que eles praticavam. Aí houve alguma ação judicial e o STF falou o seguinte, não, o ITBI tem que incidir sobre o valor real da transação e não daquela previsão que a prefeitura imagina que o imóvel vale. Entende? Então, Sim. tinha mais essa pegadinha que a prefeitura se aproveitava disso. Inclusive, hoje, a recuperação tributária do ITBI também é uma realidade para os imóveis. Então, todas as transações imobiliárias que aconteceram nos últimos 5 anos, com base numa projeção de valor venal de imóveis que a prefeitura dá, e a diferença do valor real praticado na escritura, ela pode ser recuperada do ITBI, né? Então tem mais essas pegadinhas. Então, assim, você vê como no Brasil não é estimulado as pessoas a economizarem impostos? É sempre tendo aí algo para elas pagarem mais, Sim. né? Inclusive é a questão agora, né, do rombo do INSS. De Os 6, de 6 bilhões passou para 90 90. bilhões. Caramba, né? Não, E enquanto quem não. vai pagar a conta? Que- Nós, Todo mundo, né? todo mundo. Quem roubou não vai pagar, né? Então, aí quem vai devolver? Não é aqueles que receberam a propina agora, né? Não. É quem não tinha nada a ver com a história. Quem não tinha nada a ver, né? Mas tudo bem. Vamos lá, né? Vamos lá, deixa eu ver se tem Qual a mais. próxima? Acho que aqui, gestão de pessoas, acho que é legal. O que é mais difícil? Contratar ou reter talentos? Por quê? Será que foi alguém da empresa que perguntou? Não sei. Não sei. Não posso. Ai, ai. Eu precisava do nosso RH tá aqui, né, para responder isso, mas vamos lá, porque chegou uma época que eu fazia isso também, né? Então vamos entrar na nossa experiência aí. Bom, digamos assim, que contratar você contrata qualquer pessoa. Então vamos supor assim, contratar seria mais fácil do que reter, mas todo dentro da sua responsabilidade. Mas eu acredito que talvez a retenção seja mais complicada também, né? Porque a contratação você faz com base em poucos momentos, em uma entrevista ou duas, com base num currículo. O histórico da pessoa, muitas vezes as empresas não vão investigar também. Então, assim, a contratação às vezes ela tem as suas falhas, que são naturais, né? Uhum. Agora, a retenção eu vejo que não depende só da empresa, de repente depende também do próprio empregado que foi contratado, né? Então, assim, muitas vezes as expectativas não batem das duas partes, né? Sim. Então, assim, é muito difícil a empresa reter pessoas, não pela cultura, muitas vezes, organizacional, mas pela cultura de vida que tem aquela pessoa também, que não se encaixa com a cultura da empresa. Então, eu acredito que, assim, esse ponto de retenção é um ponto que acho que os recursos humanos têm um desafio muito grande, porque é aquela coisa, você não vai conseguir agradar todo mundo, né? Uhum. Então, ainda mais dentro das empresas, onde tem vários perfis, culturas. Então, assim, cada pessoa é uma cultura. É. Cada pessoa nasceu de uma família com uma cultura diferente. Então, como que você vai juntar tudo isso dentro de uma empresa e fazer tudo dar certo Uhum. ao mesmo tempo? Então, eu acredito que a retenção ela seja mais complexa do que a contratação por causa desses fatores, sabe? Mas você não acha que acho que você falou um ponto importante ali da contratação, né, acho que realmente tem algumas falhas na contratação, né. Eh, a questão do tempo, muitas vezes a gente precisa contratar muito rápido, e aí a gente, de repente, pula algumas etapas ali na contratação. Acho que tem que a questão ali do currículo, acho que só currículo hoje em dia é muito pouco, né, para você avaliar uma pessoa, acho que é praticamente nada, né. Eh, e aí tem a questão das expectativas, né, tanto de quem está contratando, quanto de quem está sendo contratado. Tem que ter esse alinhamento ali na entrevista, né, acho que muitas vezes também falta um pouco isso. Sim. E eu acho, principalmente as empresas grandes, né, não sei como é no escritório isso,
mas a participação do gestor da área nessas etapas de contratação. Porque muitas vezes o RH, ele tem toda a expertise ali de recursos humanos, de contratação, mas muitas vezes ele não tem a expertise ali da técnica, do que realmente o gestor precisa para a área. E aí a gente volta naquilo que a gente conversou, né? Das limitações, daquilo que você realmente precisa para o seu departamento. Então, eu acho muito importante ter a participação, né, do gestor da equipe ali na contratação para entender se aquela pessoa, ela realmente faz sentido ou não. Sim, Óbvio que não vai ser 100% assertivo, mas eu acredito que melhora muito o percentual de contratação. sim. Não sei se você pensa da mesma Sim, forma, mas eu acho que melhoraria essa sim. parte, né? É, não, é isso, aí sempre o RH chama, né, o Uhum. líder do setor para acompanhar se aquela pessoa, mas na parte técnica mesmo, né. A É. parte comportamental, o RH se encarrega disso, e a parte técnica mesmo ali do processo, né, aí o gestor imediato que está ali para ver se a pessoa realmente Uhum. entende ou não. E tem algumas questões também que são interessantes, porque, por exemplo, assim, às vezes você vai fazer uma entrevista com alguém e pede para a pessoa, responder um teste. Às vezes a pessoa não assina nenhum nome no teste, né. Aí você já vê que tem 2 problemas. Primeiro que o comportamental, se ele já faz isso na entrevista, possivelmente ele não vai seguir pela cultura organizacional. E segundo, se ele não foi capaz de responder nem o nome, imagina as perguntas técnicas, né. Então é tenso isso, já Não, aí tivemos você já muitos casos, descarta, né? já descarta, isso você não leva para frente, porque já é um custo você chamar a pessoa para fazer a entrevista. E aí seria mais um custo ainda, sei, vezes 3 vezes 4 de você depois demitir num contrato de experiência. Então, são situações, mas sabe o que eu vejo? Eu acho que as pessoas, assim, elas estão treinando muito para entrevista. Elas estão, assim, sabe, tendo um roteiro muito formado na hora de ir para entrevista. Porque são respostas prontas, são respostas que você busca nos livros, são respostas que você já ou a pessoa faz muita entrevista mesmo, que as respostas deles são todas iguais, ou realmente ela foi para aquela entrevista mesmo assim, ela falou: "Cara, eu preciso estudar para essa entrevista", entende. Então é complexo. Mas aí entra naquilo que eu falei. Será que não tá tudo muito igual, essas entrevistas? Será que não tá tudo É, muito quadradinho, as mesmas sabe, assim? perguntas, Às né. vezes perguntas. Será que todas as empresas, elas trabalham do mesmo jeito? Será que todos os departamentos são iguais? Então. Será que não falta um pouco, entende? É, Por isso que não tem tanta falha na contratação, as pessoas não se encaixam tanto. é, Será que não seria mais assertivo mudar um pouco esse modelo? Entende? Porque realmente as pessoas, elas é, ensaiam, né? É exato. óbvio, né? Porque a pessoa fica nervosa, a pessoa, É, de repente, para ficar mais tranquila ali na sim. entrevista, aquela coisa, né? Qual é a sua maior qualidade? Ah, eu sou perfeccionista, mas isso é qualidade ou não é? Entendeu? E aí? E aí, é ou não é? Entende? Então, assim, não sei, acho que deveriam mudar um pouco esse padrão, né? Hoje eu estava, por exemplo, eu estava visitando um cliente, e aí ela falou assim: "Nós contratamos uma pessoa e no dia de ela vir começar a trabalhar, ela ligou dizendo que: "Olha, não vou mais não, porque até chegar na sua empresa tem um morro muito grande para subir aqui, e aí se eu fizer isso todo dia, aí não vai dar". Aí a pessoa desistiu, porque ela tinha que subir uma subidinha, Meu morro a pé? um morro a pé, você entende? Mas assim, que nem eu falei para o empresário, eu falei: "Olha, se nós formos listar todas as desculpas que as pessoas dão hoje em dia nas contratações ou no emprego, eu acredito que a Barça, a enciclopédia Barça seria muito pequena em relação a essas desculpas que a gente vê. Porque, assim, é algo inacreditável, você não acredita. São situações que não, é tenso. Eu saindo hoje do restaurante, um cara chegou e abordou, falou assim: "Eu sou morador de nada contra, claro, né, mas eu sou morador de rua, tô desempregado e preciso de uma marmita. Eu acabei de sair do empresário que estava com 30 vagas em aberto, ele não consegue contratar. Fecha a conta? Não fecha. Não fecha, a Você conta não entende? Então, fecha. assim, onde é que tá o problema? Ou a pessoa não gosta de fazer aquele trabalho. Cara,
Quem está desempregado, quem é pai de família, quem tem que pagar aluguel, quem tem que vestir, quem tem que. Não vai recusar trabalho. Não, Qual que é a deixa dessa? Eu não consigo entender. eu também Entende? não. Conta não fecha. Não fecha. Não fecha, não fecha mesmo. E eu penso que quem é bom, profissional que é bom, não fica sem trabalho. Você É, concorda concordo, comigo? concordo. Porque sempre vai ter portas abertas para eles, Sim. sempre vai ter alguém ali, ó, vem trabalhar comigo. O assédio é muito O grande sobre essas assédio é muito pessoas, né? grande sobre essas pessoas, né? Porque realmente a pessoa é muito boa. Então, não sei, também não consigo entender. Enfim, né? Respondida a pergunta? Eu acho que sim. Vamos lá. Tem um rapaz aqui que ele pergunta, talvez ele seja ainda uma pessoa que esteja iniciando, mas ele só pergunta assim: o que que é uma substituição tributária? Amigo, a perguntinha fácil O que que é dessa. substituição tributária? Meu amigo, vou te indicar, entre na Cefaz. Eita, você vai assustar já o rapaz? Substituição tributária. Vamos lá, ICMS. A substituição tributária foi criada para determinados produtos, né, há um tempo atrás. Na verdade, a fim de controlar, né, a tributação desses determinados produtos, cigarros, bebidas, enfim. E nada mais é que uma antecipação do pagamento por toda a cadeia. O que isso significa? A indústria, ela paga o ICMS, a indústria, vou falar indústria, mas pode ser um importador, pode ser um atacadista, depende do nível da cadeia, enfim. Quem vai começar a cadeia, mas vamos falar aqui da indústria para facilitar. A indústria paga o ICMS por toda a cadeia até chegar no consumidor final, tá? Então, ela vai pagar esse ICMS e aí depois as outras etapas não pagam mais. Então, ela vai pagar por um valor majorado, né? Que a gente chama de MVA, valor agregado, margem de valor agregado, né? Vai pagar um percentual sobre essa margem e pagou por toda a cadeia. Vai pagar lá pelo atacadista, pelo varejista, até chegar no consumidor final. Basicamente, isso é a substituição tributária. Então, ele paga o ICMS dele e paga o ICMS, substituição tributária, por todo o resto da cadeia. É isso. Basicamente, uma antecipação do imposto ali até chegar no consumidor final. Hoje já tem outros produtos englobados na substituição tributária. Alguns estados incluíram, depois retiraram alguns produtos, né? Então existe E é complexo, né? é complexo. Então, alguns são calculados por essa margem, outros são calculados por pauta fiscal, que são valores que o Estado vai lá e determina o valor que vai ser calculado. Então, parece simples, mas não é tão simples. E cada estado tem a sua margem, a sua forma É. de fazer o cálculo. Lembrando que a pauta fiscal, ela, na verdade, são pesquisas que são feitas naquelas Exatamente. regiões para que se busque ali um preço praticado Preço médio. médio, alguma coisa assim, para que leve daí Uhum, nessa MVA, né? Então, por isso que a exatamente. MVA, ela pode, tanto a pauta como a MVA, ela pode variar Uhum, rápido até, né? De um mês para o outro, se o Estado quiser. Ele pode exatamente. fazer essa diferenciação. E é isso que vai causando os problemas fiscais, porque muitas vezes as empresas elas têm um custo muito grande de acompanhar esse emaranhado de legislação, né? Exatamente. E também é onde também acontece ali parte da guerra fiscal, né, que a gente fala entre os estados, né? Porque cada estado trabalha com a sua margem, então isso pode ali alterar preço, enfim, entre os estados. Não é só isso que faz acontecer a guerra fiscal, né? Então, Mas é também um dos pontos. sim. E essa questão de MVA, de ST, ela causa um prejuízo diariamente, eu vejo assim, para muitas empresas, porque, poxa, tinha que pagar uma MVA sobre tanto, ou uma GNRE, que é uma guia desse tributo que era de R$ 10, foi pago de 9,50. Aí você paga, passa numa barreira fiscal, o cara te prende o caminhão, prende a mercadoria.
aí é o tempo de frete, é o tempo do transporte. Uhum. Poxa, esse custo do Brasil tributário é complexo demais, É hein? complexo. E dependendo do estado, se para numa fiscalização, se eles entenderem que o cálculo está errado, você não sai de lá enquanto você não pagar a guia com o valor que eles entendem que é o É correto, correto. mesmo você entendendo que não faz sentido. Então, realmente é bem complexo, é complicado. É, e tem uma questão também que eu vejo assim, existe uma subjetividade muito grande dos fiscais para a interpretação da legislação, não é? Porque assim, poxa, de manhã eu interpretei que tal produto era uma coisa, de tarde eu interpreto que o mesmo produto é para outra coisa. Então, assim, essa interpretação, essa auditoria dos fiscais são é algo assim que você fala, poxa, mas de onde que saiu essa interpretação? Aí você vai olhar na legislação, não fecha, a conta não fecha, Não bate? não bate, o negócio é complexo. Eu não sei, né, É, eu sou contadora, mas penso eu que o direito, né, a legislação, ela deveria ser objetiva, né, você ler e ela ter uma interpretação só, mas a gente vê que não é isso que acontece, né, ela acaba sendo mais subjetiva mesmo. Tanto que a gente tem teses tributárias, enfim, acontece, né. Em relação à fiscalização, aí a gente volta nessa questão ali, ICMS, por exemplo, acontece muito de, em barreiras fiscais, terem interpretações diversas daquela que está dentro da própria legislação. Acontece de ter caminhões parados, isso já aconteceu em empresas que eu trabalhei. sim, E não sai o caminhão se você não pagar a diferença, e aí você vai discutir depois se você é, quiser discutir, tá? sim. Em relação à federal, eu já penso que eles são mais tranquilos em relação a isso. Eles seguem, eh, um pensamento só. Se eles entendem que aquilo é não, aí todo mundo segue a mesma cartilha. É não para todos, né. Tem E as- aí, se você quiser discutir, você vai discutir. Porque também já tem as soluções de consultas que já são Isso. mais claras, São mais claras, exatamente. Agora na estadual daí já é um pouco mais complexo, porque aí cada estado tem a sua legislação, e aí realmente tem interpretações diversas, aí já é mais complexo mesmo. e às vezes o caminhão, a transportadora, tá na divisa dos 2 estados. E aí, do lado do direito do rio, é a Receita Estadual de um estado, e do lado de esquerdo do rio É é outro outro estado. estado. Aqui do lado direito você passa, mas lá você fica. Então é uma coisa estranha Exatamente. mesmo, sabe? Esse custo tributário, custo de legislação tributária no Brasil é desanimador muitas vezes se você for pensar fala Uhum. assim, caramba, eu vou ter que gastar quanto para cumprir a lei tributária? Mas a gente espera que com a reforma tributária isso melhore, né, a tendência é que melhore. O que que você acha? Ah, olha, eu penso assim, é como se fosse assim, cada ano que passa é um do passado que morre, né? É. Então, assim, por mais 5 anos, nós vamos ter ainda bastante coisas aí que vão acontecer, de litígios e tal, né? Só que também eu vejo assim, a legislação nova, ela vai um tempo para ela também amadurecer, Vai, né? Ela normal. vai um tempo ali para se encaixar, para ter os entendimentos, vão ter ainda algumas soluções de consultas que vão ser expedidas para a nova legislação, eh, casos judiciais. Então, assim, eu tenho muitas dúvidas se realmente essa reforma vai acabar com os litígios ou com as dúvidas. Sério mesmo, porque assim, as pessoas, no geral, elas gostam de buscar o judiciário por qualquer coisa. Então, assim, eu acho que isso eu tenho direito, mesmo a maioria achando que não, mas eu acho que sim. Então, o litígio faz parte da vida do brasileiro. Uhum. Então, infelizmente, eu acredito assim, talvez vai facilitar um pouco, obrigações acessórias, tal, tal, mas a questão de litígios, não tenho absoluta certeza disso. Talvez continue. Talvez não, acredito que vai continuar, pelo menos por um tempo, né, É, até as coisas se se encaixar, né? ajustarem. É.
com certeza. Bom, vamos para a última então? Então, Uhum. deixa eu te fazer uma pergunta aqui de perícia, né? O que que você acha de perícia contábil? Ai, eu adoro. Você adora? Hum, Perícia contábil. Eu acho legal perícia contábil. Muitos contadores não conhecem, né, ou não tiveram acesso à perícia, mas acho que é uma área bem bacana para quem quer conhecer, né. É basicamente você fazer uma análise ali financeira, patrimonial, através de um laudo, né, seja por um embate judicial ou extrajudicial, né, ou administrativo, sim. e no geral acaba sendo mais na esfera judicial, mas pode ser também extrajudicial, em que o contador, né, o perito contador, ele faz um laudo técnico, né, fazendo uma análise ali dos documentos contábeis ou dos documentos patrimoniais, seja da pessoa física ou da pessoa jurídica, a fim de identificar ali qualquer trâmite ou fraude fiscal, contábil ou de patrimônio, eh, e basicamente Sim, é isso. importante a perícia, né? Nós Exatamente. não vemos muito esses trabalhos assim no dia a dia, né? Hum, é Mas é bem raro, importante. na verdade, É raro. é raro, mas eu acho que é uma área bacana. Sim. Quem tem interesse, né, É. eh, principalmente na esfera judicial, geralmente, tem bastante demanda, principalmente ali na esfera judicial, a parte de contratos bancários, tudo mais. Não é uma área que eu gosto muito de contratos bancários, mas geralmente quando eu atuo é mais na parte contábil Sim. mesmo, que é a que eu E muitos podem gosto. perguntar assim, demora para receber essas coisas? Como é que faz? Às Demora. vezes eu Se for converso na com esfera alguns. judicial, demora, Né? demora. Porque geralmente se você for o perito do juízo, né, do juiz, eh, você vai receber ali, 50% do valor no ato, e aí depois geralmente é só no fim da ação, e aí a ação ela pode demorar meses, pode demorar anos, Décadas né, até. décadas até, então, demora. Demora um pouco, né? Para você viver só disso, você tem que Sim. ter muitas, muitas, muitas ações, Criar uma né, carteira grande de perícias para você depois perícias. ir É, recebendo isso, né? exatamente. Bacana. Ou de perícia judicial e Sim. extrajudicial também, né. Muito bom. Mas basicamente é isso. Bom, Fim. pessoal, beleza então. Vamos Vamos finalizar. encerrar aqui, né? Lembrando então que no próximo podcast nós vamos trazer algumas perguntas que ficaram para trás aqui, mas também nas nossas redes sociais, né? Podem estar mandando mensagem aí, perguntando algumas coisas e Podem mandar umas perguntas. fazendo perguntas. E na nossa próxima conversa nós trazemos um outro assunto diferente, talvez, ou trazemos um assunto só específico de alguém ali que queira saber, né? Exatamente. Quem sabe a gente traz um convidado, Convidado, legal. quem sabe, né. Sim, muito bom. Beleza? Essa é Beleza. bom. Até Valeu, mais. pessoal. Um Um abraço. Até abraço. mais.